Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que ela está lá em Isaías. A gente vai estar falando um pouco de Isaías, né? A gente vai ler bastante trecho hoje que fala Isaías. Mas antes de começar Isaías, eu queria começar, eu vou estar lendo para os irmãos, um versículo que está em Romanos 9:20, que diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Né? Então é uma pergunta, né? Esse versículo em Romanos, né? Ele tem um ponto de interrogação no meio, tem um ponto de interrogação no final, que ele está fazendo uma pergunta. A gente observa assim no texto, estive pensando, às vezes a gente, né, que já somos pais, né, temos filhos, a gente orienta, né, os nossos filhos que não é bom eles estarem, né, discordando, sendo mal educados, né, com pessoas de mais de idade, ou com o professor, né, com o pai, com a mãe, com os avós, e a gente acaba ensinando isso para ele, né, passando esses princípios aí. E quando a gente vê aqui a palavra do Senhor, né, aqui em Romanos, né, a gente vê esse trecho que são pessoas, né, duvidando, né, do Senhor, né? A gente vai acabar lendo mais alguns trechos que falam nisso daí, ó. Com que direito podemos questionar um mandamento emanado do próprio Senhor, né? Então a gente, igual eu falei, a gente, né, cria nossos filhos dessa forma, para respeitar, para, né, sempre não estar desobedecendo, e às vezes na nossa vida acaba acontecendo isso, né? A gente fazendo essa pergunta, né? Essas perguntas para o Senhor, né? Ele querendo trabalhar nas nossas vidas e a gente, né, não deixando. A gente fala aqui, ó, quem tem coragem de falar, questionar a Deus dessa forma, deveria ser questionado se afinal entendeu o Evangelho, né? Então às vezes a gente vê muitas pessoas fazendo esse questionamento em relação ao Senhor, e a gente poderia questionar isso também. Será que uma pessoa, né, que faz esse questionamento em relação ao Senhor, ele entendeu realmente o que é o Evangelho, né? Porque quando a pessoa não tem esse entendimento, é por isso que ele acaba fazendo esses questionamentos. Mesmo quando a gente tem esse entendimento, né, às vezes a gente acaba, né, dando uma fraquejada, a gente acaba fazendo esse questionamento, mas graças a Deus o Senhor nos abençoa, o Senhor nos traz, né, para a realidade de novo. Mas as pessoas que não conhecem, né, o Evangelho, que acabam questionando bastante em relação a isso daí, né? Acaba em relação a essa parte aí, ó. Quando a gente vê lá em Isaías 29:16, ó, ele fala assim, ó: que perversidade a vossa, como se o olheiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu olheiro: ele nada sabe, né? Então Deus nos criou, imagine a gente fazendo esse questionamento, né? Que não foi Ele que nos criou, Ele nada sabe. Isso daí está lá em Isaías 29:16, né? Esse questionamento que o profeta acaba fazendo, né? E agora eu queria estar entrando com os irmãos, então, lá em Isaías 45:9, é onde que a gente vai estar trabalhando um pouco nesse versículo aqui, é onde que a gente vai estar desenvolvendo, né, essa mensagem de hoje. Então, Isaías 45:9: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro a quem o formou: que fazes? Ou tua obra não tem mãos? Né? Então a gente vê nesse trecho aí, né, que um questionamento também, né? E ele começa, né, com uma palavra dizendo ai, né? Como se fosse uma advertência. Quem nunca o pai ou a mãe falou: ai, se você fizer isso, né? Ai, se acontecer aquilo. Então esse versículo ele já começa com uma palavra de advertência, ai, né? Então ele já está advertindo: ai daquele que contende com o seu Criador, né? Então o Senhor nos criou, o Senhor é nosso Criador,
ele já deixou esse versículo, né? Ai de quem, né, contende com o seu Criador. Ali quando a gente lê, né, em Gênesis 2:7, que fala assim, ó: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, Deus molhou a terra, quebrou os torrões e amassou o barro para formar o ser humano do pó da terra. Esse contato do Senhor nos moldando demonstra seu amor com nós, né? Então esse contato do Senhor nos moldando, né? Ele catou o pó da terra e foi nos moldando, então já mostra, né, esse amor que ele sente por nós, né? Muitas às vezes estudos, ou muitos sermões que a gente acaba escutando, a gente ouve, né, que Deus criou todas as coisas. Então aí ele criou com a palavra: haja luz, surgiu luz; haja firmamento, no meio das águas surgiu o firmamento. Aí ele formou tudo. Aí quando chega a formação nossa do ser humano, né, o que ele fez? Ele formou, né, com as suas próprias mãos. Ele foi nos moldando, ele nos criou com as suas mãos. Por isso que alguns livros traz, né, que nós somos a coroa da criação, né? Tudo ele criou, né, com a palavra. Nós fomos moldados, criados por suas próprias mãos. Então muitos livros que a gente lê fala que nós somos a coroa, né, de toda a criação que o Senhor fez, né? Imagine isso, é um privilégio, né, para nós, a gente, né, ser a coroa a coroa, né, de toda a criação dele, ó. Então Deus formou tudo, começou a criar as relvas e os animais. Quando Deus olhou, tudo pronto, tudo perfeito, que tudo era bom. Deus enviou uma neblina que subia da terra e regava a superfície do solo. Ele pegou a terra que tinha feito, molhou com água da neblina. Ele amassou e nos formou. Somos diferentes das outras criações, pois Deus criou as outras coisas com as palavras, mas a última criação, a sua semelhança, ele nos formou com suas mãos. Amém? É maravilhoso a gente tá ouvindo, né, essa palavra, né, da formação, da nossa formação. Às vezes a gente lê, eu gravo muito, né, quando eu ouço. Às vezes a gente lê alguma coisa, ou livro, às vezes que a gente está estudando, ou a Bíblia, a gente acaba algumas coisas passando despercebido, né? Mas quando a gente começa a olhar, né, a fundo, a estudar a fundo, a gente vê, né, quantas coisas que a gente acaba tirando, né, de maravilhoso aí, né? Aí eu coloquei assim, ó: o homem foi formado do pó e do barro. Muitas vezes nos deparamos com pessoas orgulhosas, né? Vamos falar na linguagem de hoje, pessoas metidas, né, que não dão atenção para nada e que elas acabam se esquecendo, né? Acho que elas não leram essa palavra do Senhor, que todos nós fomos formados do pó da terra, né? Que eles acabam se achando melhor que os outros. Não, eu sou melhor que aquela pessoa, eu tenho esse cargo, eu sou aquilo, sou aquele outro, né? E acaba desprezando outras pessoas. E ele não sabe que todos nós fomos formados do pó da terra. Se tivesse pessoas, né, se Deus tivesse criado pessoas uma melhor que a outra, ele pegava o ouro, a prata. Não, esse eu vou fazer de ouro, né? Esse eu vou fazer de prata, esse de bronze, esse aqui vamos fazer do pó da terra mesmo. Mas não, né? Ele usou o pó da terra para criar todo mundo, porque nós, né, somos a semelhança dele, nós somos todos iguais, né? E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso porque a gente acaba se deparando, né, com isso na nossa vida, né, na nossa caminhada aí, né, essas pessoas orgulhosas que acabam, né, se achando melhor que as outras, né? Aí aqui, ó, então no verso 9, temos um quadro de dor daqueles que recusam a obedecer e aceitar os divinos mandamentos, né? Porque ele fala aqui, ó: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro dos cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Né? Então é um sofrimento que essa pessoa carrega com ela, né? Um vaso de barro, ele nunca briga com quem o fez,
né? O barro não pergunta ao olheiro o que é que você está fazendo, nem diz, você não sabe trabalhar, né? A gente nunca viu acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Imagine se nós vamos fazer isso daí. O Senhor nos criou errado, o Senhor não soube trabalhar nossas vidas, eu estou sofrendo, eu estou com um problema, a culpa é do Senhor, porque foi o Senhor que não me fez direito, né? Eu tenho um problema, eu uso óculos, eu não enxergo direito, a culpa é do Senhor, porque foi o Senhor. Não, né? Nós não podemos, né? Deus cria todos nós perfeitos, isso, né, acaba acontecendo, então a gente vai, né? Durante a nossa caminhada a gente vai entendendo isso daí, né? Aqui eu queria, né, que a gente viajasse um pouco nesse texto, né? Vamos imaginar assim, ó, o vaso de barro reclamando para o olheiro: ei, Senhor, está doendo, né? O olheiro, né, moldando todo ele ali na roda. Ai, está doendo, acho que não vou suportar, está faltando a alça, aqui está mais torto que o outro lugar. E ele não para quieto, né? Ele acaba se mexendo na mão do olheiro, porque ele fica, né, quando começa, ai daqui, ai de lá, está faltando isso, faltando aquilo, ele não fica parado, ele não fica quieto. E pode acontecer do quê? Dele cair da mão do olheiro, ele cair de cima da roda, o olheiro moldando ele, e ele reclamando, ele se debatendo, ele mexendo aqui, ele mexendo de lá. Pode acontecer ele cair de cima da roda, cair de cima, sair da mão do olheiro, e de repente o vaso cai, e aquele vaso que se revoltou nas mãos do olheiro, não deixou ser moldado, ele está no chão quebrado, ele está lá quebrado. Quem sabe, isso é um exemplo para a nossa vida, quem sabe Deus está querendo moldar a nossa vida. Ele segurou nós, Ele colocou em cima da roda e está nos moldando, e a gente está fazendo isso. Ai, Senhor, está doendo, o Senhor está me apertando demais aqui. Ai, Senhor, eu acho que o Senhor devia colocar uma alcinha daqui, melhorar eu daqui, não é dessa forma que eu quero. E a gente começa a se mexer, e a gente começa a se mexer. Pode ser que a gente caia também das mãos do Senhor e se quebre, né? E dessa forma cai das mãos do olheiro e quebra como se fosse um vaso. Eu coloquei uma frase aqui, ó: irmãos, lugar de vaso é nas mãos do olheiro. Se nós somos um vaso feito pelo Senhor, o nosso lugar é nas mãos dele. É claro que tem momentos que ele vai nos apertar e vai doer, né? Vai doer, mas a gente sabe que ele está nos moldando da melhor forma possível. Ele sabe, ele nos conhece. O olheiro, ele foi treinado, é uma profissão dele. E o Senhor também conhece nós muito melhor, porque foi Ele que nos criou. Então Ele está nos moldando e a gente fica nessa, né? Ai, está doendo, não faça assim. Então vamos pensar nisso, para a gente não cair, a gente não se quebrar. Aqui a gente, né, conversou um pouco, se o vaso falasse, né? Mas a gente sabe que o vaso não fala. Mas se ele falasse, ao invés dele estar reclamando, para não apertar daqui, não apertar de lá, talvez ele poderia dizer dessa forma. E também a gente levar para nós essa frase. Da mesma forma que o vaso, né, de barro poderia estar falando, né, para o olheiro, a gente está falando para o nosso Senhor também. Ó Senhor olheiro, me tirou da lama da ordinariedade. Eu era sem forma e vazio. Hoje eu sei que por mais que doa os seus puxões, por mais que ser moldado seja difícil, se sujeitar à vontade do olheiro seja algo dolorido para meu ego, reconhecer que não sou nada sem ele não seja nada fácil. Mas por mais que demore, talvez, todavia eu sei que ele está trabalhando em mim. Ele começou a boa obra para que eu seja usado. E se ele precisar me desfazer e refazer, será para me tornar um vaso melhor. E por mais que quando ele esteja me moldando, eu desconheça como ficarei, sinto o seu amor fazendo-me cada vez melhor, me aperfeiçoando. Amém? Então que a gente possa estar falando isso para o Senhor.
né? Que mesmo que seja difícil, que seja dolorido Ele estar nos moldando, que a gente não sabe como vai ficar no final. Ele está moldando, mas eu não sei como eu vou ficar no final. Que a gente entregue isso nas mãos dele, que Ele sabe a melhor forma de moldar nós, de nos moldar, que Ele sabe a melhor forma, né, que a gente vai ficar, que a gente possa estar entregando isso nas mãos dele. É até um dia no culto, no momento do louvor, e eu estava ministrando, dirigindo aquela música que fala o oleiro. Eu citei, né, uma história que eu li, que eu achei muito interessante, não sei se todos os irmãos estavam naquele dia, que diz assim, né, que tinha um oleiro na sua loja, ele estava lá com o barro em cima da roda, a roda rodando, e o oleiro moldando o vaso. E nisso passou um turista, a janela de vidro, né? E nisso passou um turista e ficou maravilhado, né? Com aquela beleza que estava ficando o vaso, aquela agilidade que tinha o oleiro em estar moldando o vaso. De repente o oleiro amassou o barro. Nossa, aquele turista ficou indignado. Entrou lá dentro, né, da loja dele e falou: nossa, mas estava ficando maravilhoso, estava ficando lindo esse vaso que o senhor estava fazendo, por que o senhor amassou? Falou: sabe por quê? Para os olhos de outras pessoas que não conhecem o vaso, não conhecem o barro, parecia estar muito lindo. Mas eu que estava com as mãos no barro, eu que estava com as mãos dentro do barro, nas entranhas do barro, sentindo a formação daquele vaso, eu observei que aquele barro tinha algumas partes que estavam endurecidas, algumas partes duras. Então eu resolvi quebrar para fazer de novo. A mesma coisa o Senhor. Às vezes a gente olha para nós e fala: nossa, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. Às vezes alguma outra pessoa que olha para nós que não nos conhece fala: nossa, que pessoa bonita, que pessoa amável. Mas quem nos conhece, quem está com as mãos dentro de nós, com as mãos nas nossas entranhas, é o Senhor. E quando Ele observa que Ele está nos moldando, que Ele sente alguma dureza em nós, Ele nos quebra e molda de novo. É por isso que a gente não pode estar se queixando, está doendo, porque Ele sentiu que alguma coisa em nós não está boa, não está perfeita, não está conforme a sua vontade. Então é por isso que Ele nos molda. Eu achei muito interessante esse exemplo, dá para clarear muitas coisas na nossa cabeça, né? Quando a gente olha e acha que está tudo perfeito, mas o Senhor, Ele sabe. Ele aperta aqui, aperta lá, Ele fala: opa, essa pessoa está dura, esse coração está duro, né? Vamos estar quebrando e moldando. E quando a gente lê, né, esse texto acima aí que nós acabamos de ler, ele mostra claramente, né, que quando nós olhamos, né, para nós mesmos em relação a Deus, devemos sempre lembrar que nós somos feitos do pó. Então quando a gente olhar para esse texto, a gente deve sempre lembrar, quando a gente estiver numa soberba, aí num orgulho, falar: não posso, eu fui feito do pó. Então sempre que a gente estiver olhando para nós, para dentro de nós, que a gente lembre disso, né? Nós somos formados do pó, foi Deus que nos formou. E antes eu separei aqui três ensinos para a gente tirar para a nossa vida, né, que está aqui na palavra do Senhor. Mas antes da gente passar por os três ensinos, eu só queria destacar, né, três coisas aqui para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Eu separei a terra seca, o caco e o barro. A terra seca é o pó em si sem mistura, mas não há como fazer nada com ele, a menos que seja misturado com água e bem amassado para ser moldado. O caco é o pedaço de barro seco quebrado, e também não há como fazer nada com ele, a menos que seja bem quebrado, triturado ou moído, e volte a ser como pó, para então ser molhado e formado como barro novamente. Aí o barro é a massa moldável que pode ser formada em moldada em diversas formas.
Aí eu queria fazer uma pergunta. Nós vimos, né, aqui uma definição, vamos falar assim, do que é uma terra seca, do que é um caco, do que é um barro. E que a gente pergunte para nós, né, quando estiver hoje orando, antes de dormir, quando a gente sair daqui, a nossa vida espiritual também pode ser comparada com a terra em pó, com os cacos e com o barro? Será que a gente pode comparar às vezes a nossa vida espiritual com isso? Muitas vezes estamos secos, outras vezes estamos endurecidos. Precisamos ser moldáveis, como o barro nas mãos do Senhor. Então que a gente pense, muitas vezes nós estamos desse jeito, estamos secos, aquele pó da terra, o vento bate e leva para nós para lá, o vento bate para o outro lado, leva para lá, está com o coração endurecido, está igual um caco, né? Que a gente esteja pensando nisso. Então eu separei para a gente estar refletindo 3 estados e tirar alguns ensinos para a nossa vida. O primeiro estado, aqui eu coloquei o estado do caco, ele está em Isaías 30:14. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar a água do poço. Então aqui a gente fala que o caco é o barro endurecido e precisa ser triturado para ser moldado. Então não tem como moldar o caco do jeito que ele está, né? A gente vê hoje, né, com essa nova época de reciclagem, a gente faz reciclagem do vidro, reciclagem do plástico. Não tem como pegar uma garrafa quebrada, um vidro quebrado do caco e moldar ele. Não, ele tem que ser triturado, ele tem que ser bem picado, ele tem que ser moído para novamente ele ser moldado. Quando estamos endurecidos, rígidos e sem fé, precisamos ser quebrados por Deus, né? Então é isso que a gente tira, né, desse ensino. Quando a gente está endurecido, não tem como, quando está no estado de caco, não tem como o Senhor começar a remendar a gente, catar esse caco e moldar a gente não consegue ser moldado. Por isso que Ele nos tritura, Ele nos moe e começa a moldar de novo. O que endurece o nosso coração? O orgulho, a incredulidade, a religiosidade, o tradicionalismo, né? Então são alguns exemplos. A gente vê quando a gente está na escola bíblica, né, que o pastor começa a escrever, quantas coisas ele vai escrever. Se a gente tivesse tempo aqui, quantas coisas a gente poderia, né, estar listando, coisas que acabam endurecendo o nosso coração. Quantas vezes nós escutamos mensagens falando sobre faxina no coração, né? Para a gente não ficar com isso, a gente ir fazendo faxina, porque tudo isso, orgulho, incredulidade, religiosidade, tradicionalismo, ele vai, né, endurecendo, ele vai ficando como um caco dentro do nosso coração, e aí é difícil a gente ser moldado. O caco representa a pessoa que mesmo sendo religiosa está endurecida. Não é isso? Às vezes a gente fala, só quem não é crente, quem não é cristão, que tem orgulho, que está endurecido, que é um caco. Não, né? Quantas vezes a gente às vezes não sentiu assim, né? Então uma pessoa mesmo sendo religiosa está endurecida, coloca a culpa nas pessoas e acha que é vítima. Por isso o caco fere o seu próximo. Não acontece isso, né? A gente está como caco. O caco tem a ponta afiada, né? Onde ele pega e ele corta. E a gente tem o costume de a gente às vezes estar errado e colocar a culpa no outro. Então diz aqui que o caco ele tem ponta e ele acaba ferindo o próximo. Então que a gente tome cuidado em relação a isso daí, né? Quando a gente está um caco, a gente está endurecido, onde a gente encosta, a gente acaba machucando as pessoas. E que a gente peça para o Senhor, né, que Ele acabe, né, que Ele possa, né, estar fazendo essa faxina no nosso coração, na nossa mente. E tem um ditado popular que diz assim: errar é humano. Aí depois eu completei um pouquinho aqui: mas colocar a culpa nos outros é humano mais ainda. Não é assim? A gente fala, né, errar é humano, mas quando a gente coloca a culpa nos outros é mais humano ainda, né? Porque o ser humano é capaz de fazer cada coisa, né, que
até mesmo a gente Deus duvida, né? Então a gente tomar cuidado com isso daí. A pessoa que está como um caco acha que já está formada e moldada e não precisa mudar, né? Essas pessoas são assim, né? O ser humano é assim. A gente acha que está tudo bem. Ah, não, aquela pessoa tem que mudar, aquela pessoa tem que ser moldada, mas eu não preciso, né? Então, que a gente pense nisso daqui, ó. Tem um exemplo do apóstolo Paulo, está em Atos 9. Ó, o apóstolo Paulo é um exemplo de pessoa que foi como um caco. Ele era religioso, mas o orgulho endurecia a sua fé e não queria se converter. Mas Deus quebrantou ele até o pó para ser formado num novo homem, né? Então, quantas, né, coisas a gente lê sobre Paulo na palavra, e Deus teve aqui, a palavra diz, né, que o Senhor triturou ele, fez ele voltar ao pó, né, para ser a pessoa que a gente conhece hoje, ó. Davi certa vez disse que estava assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte, que é o Salmo 22:15, né? Ele foi quebrantado por Deus quando reconheceu que estava na dureza do pecado. Então, quando ele reconheceu essa dureza do pecado, ele foi quebrantado por Deus. Então, que a gente também tenha essa humildade de estar fazendo isso daí, né? Quando a gente estiver nesse estado, que a gente reconheça e tenha essa humildade, né? Estar conversando com o Senhor, confessando a Ele, que Ele, né, Ele vai estar nos moldando, e igual diz o Salmo aqui, e quebrantado, ele foi quebrantado por Deus. Ó, você já se sentiu como um caco? Deus quer quebrantar e moldar sua vida. Então que a gente lembre disso, né? Se a gente se sentiu, se a gente está se sentindo com algum problema, né? Que Deus quer mudar a nossa vida, que Deus está trabalhando nas nossas vidas. E o segundo estado aqui é o estado de pó. Está em Isaías também, só está no Isaías 26:5. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate, humilha até a terra, até o pó. Então a gente vê aqui, né, que o pó é seco e precisa ser molhado para ser moldado, igual nós falamos no começo, né? Não tem como moldar o pó, qualquer vento espalha a terra. Quando estamos secos e esfarinhados pelos atos desta vida, somos como o pó da terra e precisamos ser molhados para sermos moldados. Quando o homem pecou, Deus falou para a serpente: você vai comer o pó. Não foi isso que a gente vê lá em Gênesis, né? Quando o Senhor, né, quando Adão e Eva ali, né, trocou a palavra do Senhor pela palavra da serpente, que eles foram enganados, né? O Senhor falou isso, né? Que a serpente ia comer o pó da terra. Aí deu uma advertência, irmão: se a gente está como pó, nós somos comida da serpente, não é isso? Se nós estamos enfarinhados, se nós estamos em forma de pó, o vento jogando a gente para lá, o vento jogando a gente para cá, a gente pode ser comida da serpente, porque o pó é alimento da serpente. E se você é pó, está no pecado, procura Jesus, Ele te molha e te prepara, amém? Então, se a gente está como pó, a gente procurar o Senhor, né, nos colocarmos aos pés dele, que Ele vai nos molhar, que Ele vai nos molhar e que Ele vai, né, estar nos preparando, nos moldando de novo. E aqui eu separei duas formas, né, que temos que molhar esse pó. Ó, água da palavra de Deus. Então, uma forma da gente estar molhando esse pó é a água da palavra de Deus, que está em Salmos 42:1. Para quem está sedento da presença do Senhor, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
Então essa é uma forma de estar molhando esse pó, esse estado de pó quando a gente tiver água da palavra de Deus. E o outro, ele está lá em Salmos 42:3, que são as lágrimas, né? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, né? Quer dizer, choro dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Então essa seria, né, a gente vê na palavra do Senhor muitas outras formas, né? Mas separei duas aqui, duas formas a gente está molhando, né, o nosso pó quando a gente está no estado do pó. Uma, a água da palavra de Deus, e a segunda, as lágrimas, né, que está aí no Salmo 42:3. Davi também foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado e teve que reconhecer sua necessidade de Deus, dizendo: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então não tem como a gente esconder nada, que nos basta a gente, né, ser humilde, nos humilhar e reconhecer que somos pó, pedir para o Senhor que Ele nos molhe com a água da sua palavra, que Ele nos molhe com as lágrimas, né, para que a gente possa ser da melhor forma moldado. As coisas do mundo enfraquecem a fé para você secar diante de Deus, não é isso? Muitas coisas do mundo, ela acaba, né, nos enfraquecendo na nossa fé. Ela acaba nos secando por dentro, né? Se a gente der muito ouvido, né, viver muito só nesse mundo, né, sem viver a palavra do Senhor, ela acaba, né, enfraquecendo. Ela acaba enfraquecendo a nossa fé e secando a nossa fé. Aí eu tirei um exemplo de João 2,16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio, né? A casa do Senhor estava virando casa de negócio. Isso com certeza estava secando o coração deles, estava fazendo com que o coração deles virasse pó, né? Então tem esse exemplo aqui. E aqui para a gente pensar, você já se sentiu um pó? Deixe Deus molhar sua vida com a água viva da palavra, amém? E o último agora, o terceiro estado, seria o barro, que está em Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Amor, amém? Então que a gente possa estar reconhecendo isso, né? Igual aquela frase que nós lemos antes, né? Que o Senhor é nosso Pai, que nós somos o barro, que o Senhor é nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Que a gente possa estar reconhecendo isso, ó. O barro é a massa de pó de argila e água que pode ser moldado facilmente. Aí em Jeremias 18:6, Deus disse assim: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então que a gente, né, tenha em mente isso daqui, né, que a gente possa deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, que a gente tem que ser molhado, que a gente tem que ser triturado, né, para a gente poder ser moldado. Que o Senhor nos molhe, né, com a água da vida, com as lágrimas, né? E precisamos manter nossa vida sempre irrigada pela palavra do Senhor. O apóstolo João era um jovem discípulo de Jesus, que em toda a sua vida teve um coração sensível à ação do Senhor. Ele gostava de deitar a cabeça no peito de Jesus para sentir seu coração bater, expressando seu amor e carinho. Aí João 21:20. Então Pedro, voltando-se, viu que também iam seguindo o discípulo, a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Né? Que
que a gente acaba, né, pensando nisso daí, né, que a gente, né, nos coloque na mão do Senhor, deixe Ele nos moldar, esse carinho todo, né, de estar, às vezes, em algum local a gente vai orar, a gente fala paizinho querido, algumas pessoas estranham, mas é isso mesmo, né, essa intimidade que a gente tem do Senhor. Ele é paizão, Ele é paizinho, Ele nos deixa a gente reclinar a nossa cabeça no colo, no peito, no ombro dele, né, que a gente tenha isso em mente, né. Você já se sentiu como barro? Deus, o olheiro, seja barro nas mãos do Senhor. Então, se a gente está se sentindo como barro, deixa o Senhor nos moldar, né? Deixa Ele nos moldar. E agora aqui para finalizar, Deus quer moldar a sua vida. Como é triste vermos pessoas que estão secas e enrijecidas, não aceitando o Senhor. Também há pessoas que estão no pó, mas não permitem que Deus as toque. Todos nós já estivemos como um carro que precisou ser triturado e como o pó que a lágrima precisou ser molhado. Mas como é bom estar sendo amassado pelo oleiro que molda nossas vidas. Com certeza Ele fará uma peça de honra para o seu nome. Não endureça o seu coração. Não siga as coisas do mundo que te levarão ao pó. Deixe Jesus, a água da vida, te molhar e moldar. Assim como o barro é totalmente dependente do oleiro, sejamos nós totalmente dependentes do Pai. Amém? Então seria isso que eu queria estar compartilhando com os irmãos hoje, é que a gente leve isso para casa, né? Esses 3 estados que muitas vezes a gente está assim, né? A gente está como caco, né? Que a gente não tem como o Senhor nos moldar novamente, se Ele não quebrar, se Ele não triturar, se Ele não moer. Isso pode doer um pouco, isso pode ser contra a nossa vontade, mas que a gente aceite, que a gente não fique se mexendo, igual eu falei antes, se mexendo, doendo aqui, que a gente pode cair da mão dEle e se quebrar. Então deixe Ele moldar, né? Não, se a gente tiver como pó também, igual, né, eu citei aqui o exemplo de Gênesis, né? Que o pó é comida da serpente, então a gente é uma presa fácil para a serpente. Que a gente peça para o Senhor, né, que Ele nos molhe com a água da vida, que Ele nos molhe com a sua palavra, que a gente fique, né, no estado de barro, que aí Ele consegue nos moldar da melhor maneira possível. Amém, irmãos? Amém? Vamos estar orando então agora, para a gente tá finalizando então, e que a gente leve esses pedidos de oração, né, esses agradecimentos que nós fizemos aqui para nossa casa também, né, que a gente possa estar orando, né, por aqueles pedidos que foram feitos, aqueles agradecimentos, as pessoas que estão enfermas, né, passando hoje por momentos tristes também, né, por perdas, né, de pessoas queridas. Então que a gente esteja orando nesse momento por tudo isso. Senhor meu Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, compartilhando um trecho da Tua palavra com os irmãos, palavra que nos fortalece. Te agradeço, Senhor, porque tudo aqui que foi conversado, passado por os irmãos, primeiramente, Senhor, passou pelos meus ouvidos, pelo meu coração, Senhor. Então que o Senhor esteja me fortalecendo, né, Pai, o coração dos irmãos que estão aqui também, que todos esses pedidos, agradecimentos que foram feitos aqui, sabemos que o Senhor já está trabalhando, mas que o Senhor olhe com carinho, coloque as suas mãos poderosas nesses pedidos, nesses agradecimentos. Também te peço, né, Pai, que no domingo vai ter um culto especial do Dia das Crianças. As crianças da Vila Arruda vão estar aqui também. O Senhor conhece também aquelas crianças, né, Pai? Então que seja um domingo, um culto muito especial, um culto também que venha nos fortalecer, Senhor. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.